Dormiram bem? A saúde está em dias? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que foi escrita pelo rei Davi. Quantos aqui já ouviram falar sobre o rei Davi? Só faz palmas. Pois é, sobre os salmos, quando aqui no Brasil a gente tem a mania de ler os salmos. Só que quando você vai em Israel, os salmos não é lido, os salmos é cantado, são cânticos. Então, na verdade, Davi, ele não era um escritor, ele era um compositor. E como ele passava muito tempo nos pastos, ele que cuidava das ovelhas do pai dele, naquela época não era assim, ir lá, levar o rebanho para o pasto e de tardezinha voltar para casa, não. Passava meses por lá mesmo, às vezes sem ir em casa. Então, provavelmente, ele levava um pergaminho ou um papiro, e no momento que estava tudo bem, o rebanho estava tranquilo, estava passando, aí começavam a vir as inspirações, né? Assim como vem a inspiração para um compositor, para um escritor de livro, e ele começava a escrever. Então, no Salmo 139, ele vai dizer assim, preste muita atenção. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Ele está perguntando. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, quando ele era só um ligamento, um espermatozoide. No ventre de minha mãe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas delas. Então aqui Davi está expressando de que Deus conhece ele tão perfeitamente e que não tem como fugir nem correr da presença de Deus. Isso é impossível. Que ele faz uma alusão: se eu subir até o céu, o Senhor está lá. Se eu for até as extremidades do inferno, ou seja, nas profundezas da terra, lá tu estás também. Se eu pegar as asas da alva e sair voando e for para as extremidades dos mares, lá o Senhor me encontrará também. Ou seja, ninguém foge da presença de Deus. Ninguém está longe da vista e da visão de Deus. E às vezes nós pensamos assim: será que Deus não está vendo esse sofrimento meu? Será que Deus não está vendo essa enfermidade minha? Será que Deus não está vendo o problema que eu estou tendo em casa, conjugal com meu esposo, com a minha esposa? Será que Deus não está vendo a dificuldade que eu estou tendo com meu filho adolescente, rebelde? Será que Deus não está vendo que está faltando dinheiro? Será que Deus não está vendo que eu estou devendo aquela conta e estou sem condições de pagar? Será que Deus não está me vendo nessa situação? Eu quero dizer para vocês nessa manhã: Deus está vendo. A questão é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como assim? Deus, ele trabalha no tempo certo dele.
Aqui na Terra nós trabalhamos com o tempo cronos, que é com segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênios, eras. E lá, na habitação de Deus, na quarta dimensão, que não é essa terceira dimensão, lá o tempo é kairos. Então se a gente pegar lá, não existe uma hora nem 2 horas, lá existe eternidade. Se a gente pegar uma eternidade de lá e trazer para cá, para dentro do tempo cronos, não cabe. Mas se a gente teletransportar daqui e for para lá, nós vamos perceber que nós vamos viver uma eternidade, e assim que terminar uma eternidade, começa outra eternidade lá nesse lugar. Porque a Bíblia diz que Deus é de eternidade em eternidade. E tudo que acontece aqui é só um reflexo das coisas que acontecem lá em cima. Então, assim como termina e inicia um ano, um século, um milênio aqui, na eternidade se termina e se inicia também uma eternidade. E outra, quando Deus olha para nós, aqui a gente está olhando para o outro, a gente está vendo o momento atual, com a face atual, a idade atual. Só que quando Deus olha para cada um de nós, Ele está vendo ao mesmo tempo, aos olhos de Deus, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ou seja, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro está tudo dentro do presente de Deus. E aí, às vezes, nós somos apressadinhos e existem experiências, existem momentos que nós temos que vivenciar, sentir na pele, porque se você não sentir na pele, você não tem experiência. Se alguém que nunca tomou uma ferroada de marimbondo, ele não tem como falar como é a experiência de tomar uma ferroada de marimbondo. Então não é porque Deus é ruim, isso é a escola do universo, é a escola espiritual, é a escola da existência. E muitas vezes nós temos que aceitar. E quando nós aceitamos isso e somente abrimos o nosso coração para dar graça, nós ganhamos, porque nessa vida ninguém perde. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Certo? Tem como colocar um play nessa canção pra gente?